por que às vezes aparece um asterisco do lado de uma ordem grande, né, no Times and Trades, na execução, né, e mais que isso, por que o mercado não anda geralmente a favor dessa agressão na direção? Às vezes ele anda até ao contrário, tá? Essa é uma pergunta muito boa, ela veio na caixinha de direct lá no Instagram e ela ganhou destaque aqui por conta das nuances que essa pergunta tem. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado, tá? Vamos lá, o que eu vou contar nesse vídeo aqui, né? Basicamente, né, 3 partes, tá? A história de como, né, essas telas foram criadas no Profit, né, essas telas de negócios, de ordem original, esse asterisco, né? Contar o que ele é, esse asterisco, alguns já sabem, outros não, até para os que já sabem vai valer a pena pela terceira parte, que é, tá bom, por que às vezes uma agressão grande, de compra grande, né, não faz o preço subir e muitas vezes faz o contrário, né, faz o preço cair, né, que seria uma ideia até contraintuitiva em relação, né, a tudo que é difundido, né, aí em relação a fluxo de ordens, tá? Opa, vamos lá, vem para a tela aqui que vai ficar mais fácil de explicar. Opa, vamos lá, essa aqui é uma tela, tá? Aqui em cima de histórico de negócios e aqui o livro de preços ou book de ofertas, tá? E antigamente, né, quando a gente tinha, isso lá atrás, quando o mercado virou eletrônico, 2004, 2007, né, um pouco antes para a Bovespa, um pouco depois para a BMF, tá, a gente tinha o que a gente chamava só de histórico de negócios, tá, ordem a ordem. Vamos lá para você entender o que significa aqui. Então naquela época, né, você tinha basicamente plataformas profissionais dentro das corretoras, GTS, né, no caso de GTS, no caso de futuros, o WTR no caso dos minis, e o Mega Bolsa no caso de ações, tá? E aí, né, vamos dizer, naquela época, como o mercado tinha muito menos negócios, então, né, era fácil de você conseguir ler, né, com as ferramentas, fácil, né, menos difícil, vamos dizer assim, né, você conseguir ler, né, quem tinha executado contra quem era o agressor, quem que tinha gerado o negócio com as ferramentas daquela época, tá? Para pensar um negócio aqui, tá? Vamos dizer, aqui você tem 200 lotes comprando a 5,746 no dólar. A gente só fala o final, tá? Comprando a meia, comprando a bola, tá? 200 lotes. Esse aqui é o book agrupado, o livro de ofertas agrupado. Não é o livro de... desculpa, é o livro de preços. Não é o livro de ofertas. O livro de ofertas teria toda a composição... Tá bom, esses 200 aqui é uma ordem única de um player? Ou não? Ou são, sei lá, 20 ordens de 10 lotes de cada um, tá? Isso daria para ver no livro de ofertas. Tá? Aqui a gente está vendo o livro de preço, que compila todas as ofertas que estão comprando naquele preço e coloca um total aqui, tá? Isso já tinha na época, livro de preço e livro de ofertas. O que não tinha é um Times and Trades com possibilidade de ser diferente. O que tinha na época, tá? Vamos lá, se aqui alguém enviasse uma ordem para vender 200 contratos a meia, né, a 5,746, a bolsa ia entender, opa, tem contraparte, tem comprador, tem 200 contratos a 46, vamos gerar negócio, tá? Como é que isso refletiria no Times and Trades, tá? Isso reflete no Times and Trades dessa forma aqui, ó. Some os 200 lotes lá, tá? Some os 200 lotes a meia, que estava pagando, tá? E aí aparece aqui, ó, tudo às 10h08 e 10 segundos, que foi onde aconteceu, cada lote cada oferta que era registrada, que compunha a fila dos 547, dos 5,746, que estava lá, que compunha aqueles 200 contratos aqui, ó, que compunha esses 200 contratos. Então aqui a gente está vendo aqui quantas horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Aqueles 200, né, eram... Aqui tinha mais, né, na verdade. Tá? Provavelmente tinha muito mais lote aqui, né? Que não está atualizado aqui, que já deve ter rodado para a fila aqui para cima, tá? Mas aqui, provavelmente você tinha uma fila composta, tá, de 20 ordens de 10 lotes cada uma. É um exemplo hipotético. Todas pagando 5,47,6. E esses eram os compradores. Alguém comprando pela XP, pelo BS, pelo BTG, pelo Toro, pela Ativa, pela Elliott, pela Genial e por aí vai. E o agressor foi alguém que vendeu pela corretora Itaú, tá? Por que eu sei disso? Tá? O agressor está na ponta da venda, tá? Ele que enviou, foi o agressor que aceitou enviar uma oferta, tá, de venda ao preço que o comprador já estava ofertando, disposto a comprar. Tá? Quem deu o fechado, quem deu a última
Fala, tá bom, eu aceito, eu dou o fechado, eu aceito o preço que você já estava pedindo. É o agressor nesse caso é o vendedor. Tá? E aparece então esse nome, a corretora, repetindo em várias linhas, e cada uma dessas linhas aqui reflete cada uma das ofertas que compunham os 200 lotes que estavam agrupados naquele nível de preço. Tá? Então esse é um Times and Trades chamado aba, hoje na Nelogica, aba negócios. Tá? Conforme o mercado foi ficando rápido, tá? Naquela época saía, sei lá, 8 mil negócios por dia, tá? E não tão rápidos assim. Tá? Tinha hora que o bicho pegava e tal, não sei o quê, né? Ficava rápido, atualizava muito rápido. Mas ainda dava para você entender quem que tinha agredido. Você conseguia ainda responder, putz, o Itaú que bateu nos 200 lotes, né? E entender um pouco de... A contraparte não costumava ser tão picada, assim, aqui no meio podia ter 200 contratos, 100 contratos de alguém, então você conseguia entender, putz, o Itaú bateu na Ativa, nem tinha, né, Ativa na época, mas tudo bem, ou pelo menos não com esse nome. Você conseguia ler quem agrediu e a contraparte que tinha absorvido, tá? Conforme o mercado foi ficando rápido, isso já lá atrás, não agora, estou falando isso 10 anos atrás, conforme foi aumentando o número de negócios, a liquidez migrando para o mini, você tendo que olhar a mini padrão e por aí vai, tá? A gente, na época que estava montando, né, plugin tape reading e ajudando a desenvolver o Profit Pro, tá? A gente trouxe o conceito de ordem original que já existia lá fora, tá? Que era, na verdade, fazer um Times and Trades, tá? Fazer um Times and Trades que compilava tudo, compilava o tamanho da ordem agressora. Se o Itaú, alguém pelo Itaú tinha mandado uma ordem para agredir aqui 200 contratos, tá? Se a ordem original, mas por isso o nome, né? Ela foi de 200 contratos para vender a 46, tá? Ao invés de aparecer esse monte de linha que você se perde no tamanho da ordem agressiva, aparece exatamente o tamanho da ordem que o Itaú enviou, mas aí que você perde a riqueza da contraparte. Tá vendo aqui, ó, quem que é a corretora compradora? Não tem. Porque resume em uma linha. Ao invés de aparecer 20 linhas no histórico, vai se resumir tudo em uma linha com 200 contratos, que é o tamanho da ordem original, tá? que ele enviou. Tá? E aí some aqui os 200, mas você perde a riqueza de, pô, esses 200 eram de quem? Tá? Beleza, você perde a riqueza da contraparte, mas ganha em facilidade e redução de velocidade dessa tela. Tá? E vamos lá. Agora, o que é o asterisco? Tá? Agora a gente vem aqui, a fila repôs, tá? O Itaú agrediu aqui, ó, os 200 lotes, a 46, versão de venda. A fila repôs, não tem aquele buraco, né? Então o primeiro comprador agora tá pagando 5,5, tem 235 lotes, composto por várias ofertas, não dá para saber pelo livro aqui agrupado quantas ofertas, mas teria que olhar, né, o livro de ofertas para poder ver qual que é a composição desses 235. Mas você imagina o seguinte, se alguém aqui clica e quer enviar uma ordem para comprar 475 lotes, para esse cara comprar 475 lotes numa ordem única, ele vai ter que preencher uma boleta pagando 475 lotes, tá? E ele vai ter que preencher uma boleta pelo menos a 7, pagando 5,747. Eu estou falando final aqui. Ele até pode pagar mais? Pode. Ele pode pagar 7,5, 8, 8,5? Pode, mas sim, o cara não vai fazer isso. Ele vai pagar ali, né, no melhor preço no menor preço em que sai o lote dele, que ele quer o total, que é 475. Tá? Então, olha o que vai acontecer se ele enviar uma ordem de compra de 475 lotes a 47. Tá? Ele vai tomar tudo que tinha a meia, a 6,5, e tudo que tinha a 7. Olha aqui, às 10h08h15, o lote de 475, tá? O preço de 47, calma que eu já vou explicar, com um asterisco, e a corretora, alguém pela corretora leve que comprou. E eu não sei de quem, tá? Eu perco. Quando eu ponho ordem original, eu perco a riqueza da contraparte. Mas você concorda que eu não conseguiria saber, pelo Times and Trades, 475 lotes, estaria, sei lá, 20, 30 linhas atualizadas aqui, é impossível o olho atualizar quem é a contraparte. Agora, por que esse preço foi 47 e não 46,5 aqui? Tá? Vamos lá, voltando. A composição da fila era 46,5 e 47. Esse cara enviou uma ordem única de 475 contratos, tá? E ele pagou até 47. Como ele pagou até 47, ele levou toda a liquidez que tinha no 46,5 e também levou toda a liquidez do 47.
o preço que vai ficar na ordem original é o pior preço que ele paga, nunca o melhor. É o preço da última ordem. Se ele tivesse enviado uma ordem para comprar 500 lotes, tá? A mercado, tá? Ele compraria 200 aqui, 275 aqui, iria faltar 25, que iria ter que consumir a liquidez desse aqui a 7,5. Tá? O preço da ordem original seria 7,5. Seria 7,5 para 500 contratos. Tá? E aqui 295, que seria a liquidez. Ok? Tá? Então, o asterisco aqui significa que houve consumo de mais de um nível de preço, que é uma ordem original que não consumiu a liquidez só de um nível de preço, mas sim de mais de um. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Está respondido? A pergunta do que é o asterisco é o consumo de liquidez de mais de um nível de preço numa única ordem. Ok? Tá? Por que às vezes, uma ordem grande, que intuitivamente, né, teria que, eu aprendi que a agressão move, né, o preço só consegue subir se houver agressão de compra, só consegue cair se houver agressão de venda. E de fato, né, você tem uma barreira você tem a liquidez da compra impede que o preço caia, a não ser que haja agressão e consuma aquela liquidez da compra. A liquidez que está na venda impede que o preço suba, a não ser que haja consumo de liquidez daqueles níveis de preço. Ainda mais em mercado com bastante lote em cada nível de preço. Ou seja, isso é uma lei física do negócio. Não tem como subir ou cair se não houver o consumo da liquidez daqueles níveis de preço. E aí, o mais intuitivo tá bom, quando você está aprendendo fluxo, se eu olho uma agressão grande na ordem original, cara, é sinal de que eu tenho que seguir aquele cara, ou seja, tem muito comprador, ou seja, o preço vai subir, tá? E no mesmo, né, valeria para venda. Cara, não é bem assim. Isso até funcionou 10, 12 anos atrás, tá? Essa leitura em que o institucional se preocupava muito pouco, tá, em como ele executava. Tá? Ele não se preocupava em esconder a ordem dele, quando teve a migração do pregão para o eletrônico. Mas, cara, isso mudou há muito tempo, tá? Mudou há muito tempo. Em cada mercado, isso mudou e se comporta de uma forma distinta, em cada ativo, né? No índice é uma coisa, no dólar é outra, em ações é outra, em opções mais ainda, porque o institucional está cada vez menos diretamente ali na tela, tá? Parecendo que é uma briga ali de HFT e de pessoa física na tela de opções, tá? O institucional está executando de outra forma, tá? Por outro mercado, direto no balcão, e em estratégias mais combinadas e por aí vai. Tá? Então, é intuitivo, tá? De dizer, tá bom, agressão grande, vai subir, agressão grande de venda vai cair. Cara, e na verdade, há muito tempo não é assim. Na maior parte das vezes, e por incrível que pareça, na maior parte das vezes, a agressão grande de compra é um sinônimo, é um sinal de que, às vezes, o preço bateu num teto e é dali para baixo, naquele momento. Agora, por quê? Tá, tem duas explicações para isso. A primeira é o vácuo de liquidez, que é o buraco que uma agressão grande causa. Quando ele consome uma liquidez, né, na venda, ele vai lá e causa um buraco de liquidez naquela venda. A primeira fila de compra está aqui embaixo, mas digamos, está meio apagão no dólar, estava 6 com 6,5. Imagina que esse cara consuma 4 níveis de preço. Tá? Do 6,5 vai para o 8,5. Tá? Ele consumiu a liquidez até o 8,5. Ficaram 4 buracos aqui de meio ponto no dólar. E o comprador aqui não mudou. Cara, o HFT, tá, costuma fechar esse vácuo de liquidez. Ainda mais se sai um negócio atrasadinho, algum HFT atrasado que também foi lá e tomou a 48,5 depois dessa limpada, né, que o mercado deu, essa agressão grande de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 lotes no dólar, vem algumas ordens atrás, de stop, por aí vai comprando também. O HFT que consegue vender ali a 48,5, 49, né, no finalzinho, ou a 48 no meio dessa tomadona grande, ele vai lá e tem interesse em fechar essa liquidez. Ele não tem interesse em fazer um mercado, né, com esse buraco de 4 pontos, virar pagão a 48, tomarem a 48,5, a 9, a bola e por aí vai. Muitas vezes você vê que o mercado fecha esse vácuo de liquidez. Que do 48,5 ele volta para o 46,5 e a partir dali se cria um novo movimento, dependendo só para cima ou para baixo, aí depende de outras coisas que não só aquela ordem grande isolada. Esse é a primeira explicação mais técnica, a explicação do vácuo de liquidez, que é praticamente inoperável por nós, porque os HFTs fecham esse vácuo de uma maneira tão rápida que é muito difícil de pegar isso, tá? Mas existe. E o segundo é pelo modus operandi de quem opera com boleta grande. Geralmente, quem está operando com boleta grande está operando com boleta única ou um stop.
Tá? E stop geralmente é uma ordem que não continua. Esse é o ponto. O modus operandi de quem está operando com boleta grande, e aí depende, a definição de grande vai definir em função de contexto, em função de... Claro, não muda do dia para a noite essa definição, tá? Mas tem fases em que isso muda, de uns anos para cá, a definição de ordem de lote grande mudou, tá? Para dólar é uma coisa, para índice é uma coisa, para ações, especialmente em ações, cada uma tem um tamanho distinto. Mas basicamente, tá? Por conta de modus operandi, tá? O modus operandi de quem opera e o que está por trás dessa operação, tá? E aí, André, tá, mas como é que eu entendo disso? Tá? Essa é uma das maiores críticas que eu sempre tive desde o primeiro dia que ensinei fluxo, é tentar aprender fluxo pela tela, a tentar, né, a aprender fluxo só de forma prática, tá? Ah, André, mas eu não gosto de teoria, não gosto de estudar. Cara, então, sei lá, eu acho que de fato não é o jeito que eu aprendi e não é o jeito que eu soube ensinar e não é o jeito que as pessoas que, vamos dizer, eu ajudei a aprender isso, aprenderam. Mas você fala, André, mas o pessoal do pregão lá atrás, o pessoal dos antigos que aprenderam, pô, não estudaram nada. O pregão foi a maior escola. O pregão foi a maior aula de microestrutura de mercado que existia sem a pessoa saber. Por quê? Porque ele estava olhando. Quando o cara estava numa roda, ele sabia que o operador tal operava para o cliente tal, para o institucional tal. E sabia que às vezes aquilo trocava. Os caras saíam para almoçar, tinha esquema, todo mundo sabia quem era quem, né? Pô, o que você descobria ali? Quem era o player por trás, se era banco, se era fundo, às vezes se era gringo, se era pessoa física, se era um scalper disfarçado. E você descobria o modus operandi do cara, tamanho do lote, como é que ele fracionava a ordem, como é que ele enganava o mercado para conseguir montar uma posição grande, como é que ele enganava o mercado para conseguir montar uma posição de venda grande. Né? E, bom, se aprendia microestrutura in loco, tá? Que é justamente isso. Quem são os players, por que operam, olhando o quê, qual que é a motivação, como é que executam ordens e como é que essas ordens impactam no preço. Tá? E não, de novo, o que vai acontecer posterior a isso. Aliás, tem vídeo aqui no canal, né, que ajuda a colocar um pouco da cabeça no lugar, né, que pô, ler fluxo não é seguir player, necessariamente. Tá? Então, basicamente é isso. Entendendo o nível microestrutural, você consegue entendendo de modus operandi, você consegue entender que, pô, boleta grande geralmente é uma boleta que não repete, é uma boleta que não vem a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta ordem. Claro, vai vir uma boleta grande, ela vai gerar impacto no preço, no sentido de outros participantes estoparem ou agirem, sim, ainda mais com o mercado eletrônico, né, rápido, com um monte de HFT ligado, com a corretora, né, tendo posição agora contra a pessoa física no RLP, é um player a mais, tá, que não tinha. Tá? Essa posição estava diluída ali nos HFTs no mercado, de certa forma é um player a mais, tá, que também, né, pode agir conforme vem uma agressão grande. Mas se você parar para reparar, a agressão grande, ela não tem uma sequência de novas agressões naquela direção. Tá? Quando vem uma agressão grande de compra, geralmente não vem uma sequência de novas agressões de compra. Salvo exceções, publicações de indicadores econômicos, aí é óbvio, que esquece tudo que eu estou falando, às vezes é o que o mercado quer, não vai ter lote na contraparte, e o mercado vai vir com agressão grande e ela continua. Mas por quê? Porque entrou um fato novo no mercado. E aí o fato novo é a publicação do indicador econômico. E também quando tem breaking news, que você não sabe, não estava programado para sair, mas sei lá, sai um negócio, o Trump falou de tarifa, alguma coisa nova, a China sentou para negociar, pô, o anúncio de Deus o livre, uma guerra, a interrupção de uma guerra, e por aí vai. Uma breaking news, e aí cai tudo. Aí você vai ter lote grande e sequencial. Ah, André, como é que eu sei distinguir o pace do mercado? A forma como ele tica. Vem lote grande, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, tem uma média ali, cara, e o mercado não compra esse lado, cara, ele vai retroagir. E é muito difícil você fazer esse tipo de operação, tá? Contra, né, uma agressão grande de compra, fazer uma compra contra uma agressão grande de venda. Mas quem gira tem que ter esse tipo de cabeça. Tá? Quem gira não significa que esse é o melhor perfil operacional e só tem essa forma de ganhar dinheiro. Mas para quem tem cabeça de scalp, quem quer ganhar dinheiro no curtinho ali, tá? Busca tentar uma cabeça de fazer o contrário quando tem agressão grande. Pelo menos, não que esse seja o único gatilho para você entrar, mas tenta pensar ao contrário. Tá? Tenta. Se você tem cabeça de scalp, tá? Se você não tem, se você olha outras coisas, nem olha isso que você vai te tirar de vários trades, vai tirar de vários trades direcionais,
né? Porque você vai ter vários movimentos desse em que o mercado, pô, isso aí faz uma execução, faz um rabisquinho de execução dessa e você pode perder um movimento grande ali. Mas, de novo, aí você tem... Depende de você, do que você está querendo tirar do mercado, né? Não dá para ter tudo, não dá para você... um dia você achar que você vai pegar 100 pontos de dólar, 1000 pontos de índice, e no outro você vai estar girando ali para ganhar 30 pontos de índice, meio, 2 pontos de dólar. Ter essa troca toda hora de cabeça de um dia para o outro, cara, é bem difícil. Você tem que entender o que é teu perfil, o que você gosta, o que você enxerga de tirar do mercado, aonde você enxerga a lógica operacional boa e aonde você se sente bem, quanto tempo você tem para olhar para a tela também. São vários fatores para poder, que fazem parte disso, tá? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro o que é o asterisco, né, e o porquê, né, de o lote grande. Geralmente o mercado tem uma agressão de compra e o mercado não embalar para aquele lado, uma agressão grande de venda e o mercado não embalar para aquele lado. Se você gostou, clica no curtir e comenta aqui embaixo. Eu sempre peço para você comentar aqui embaixo para eu ter uma sensibilidade se está fazendo sentido, se a informação está chegando, se está aprendendo, se está ajudando, se não está. Beleza? Abraço, boa semana.